A paz do Senhor, irmãs, é motivo de alegria estarmos aqui neste momento, em que está acontecendo o culto, o círculo de oração de adultos, Irmã Verena está com essa proposta de fazer online, fazer as lives, e ela me pediu para compartilhar uma palavra com vocês, E o Senhor, esses dias, como a gente tem descido mais, porque nós estamos, graças a Deus, com mais tempo em casa, nós estamos orando e lendo a palavra de Deus, e por esses dias Deus colocou no meu coração uma palavra, inclusive até compartilhado no grupo o versículo chave, da palavra, que Deus colocou no meu coração esses dias, e eu resolvi compartilhar com vocês essa pequena meditação, essa porção do Evangelho. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 5, versículo 45. Eu vou ler apenas alguns tópicos, porque o que realmente me chamou a atenção foi algumas partes do versículo 50, Jesus anda por cima do mar, diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir, para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Porque no versículo 30 tinha acontecido a multiplicação dos pães. Então Jesus disse: olha, vá, vocês 12 vão para o meio do mar, que eu vou despedir a multidão aqui e vou ficar sozinho orando, Ela diz assim: e ele, tendo os despedidos, foi ao monte para orar. Jesus foi orar sozinho no monte. E sobrevindo à tarde, então no versículo 47, estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra. As multidões já tinham ido embora, ele tinha subido ao monte para orar, e o barco com os 12 no meio do mar. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. 12 homens no barco gritando, porque todos os viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido, Então, o que me chamou a atenção nessa passagem? Primeiro, Jesus obrigou os discípulos a atravessarem o mar, E eu acho que muitas vezes Cristo nos leva a determinadas situações no nosso decorrer diário da vida cristã, para que nós possamos entender que quem controla tudo é Ele. Às vezes nós estamos vivendo numa situação achando que temos o controle de tudo. Ali estava muito bom, tinha pão, Jesus tinha multiplicado, tinha feito milagres, tinha comida, estavam todos seguros ali, estava em terra. Aí eu acredito que Jesus, no pensamento dele, disse: esses homens ainda não me conhecem verdadeiramente. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por situações em que parece que a gente não conhece o Deus que a gente serve. Parece que a gente não conhece o Cristo que operou no passado e pode, e deve, e vai e opera hoje do mesmo jeito. E Jesus Cristo colocou aqueles 12 homens dentro do barco, disse: vão para o alto mar, fiquem lá enquanto eu disperso a multidão e fico aqui para orar. E eu acredito que na cabeça deles ele está mandando, eu vou obedecer, E muitas vezes Deus nos direciona: vai, e a gente vai por obediência ao Senhor. E a situação se transformou. Eles estavam no barco esperando Jesus chamar para voltar, isso na cabeça, no pensamento humano deles.
voltar, para Jesus entrar no barco e eles seguirem viagem. Só que veio a tempestade. E Jesus Cristo, e toda a situação fala de Jesus observando eles enfrentarem um mar. E Jesus estava orando, eu acredito que como um homem ele se levantou e olhou e viu que eles estavam fadigados. Está aqui no versículo... E vendo que se fadigavam a remar, no 48. Eles estavam cansados de lutar. E o pior, irmãos, que nós somos do mesmo jeito. A Bíblia nos ensina isso, mas nós estamos muitas vezes guerreando nossas guerras, lutando nossas batalhas com as nossas próprias forças. E a gente rema e a gente se cansa, porque nós somos humanos e nós somos falhos. E Jesus Cristo olha para a gente, eu acredito como ele olhou para os discípulos naquela hora e disse: eles estão cansados de batalhar sozinhos. E eu acredito que Jesus fica olhando assim, e eles sabem que eu estou aqui, mas eles não me chamam. Eles querem vencer essa guerra sozinhos. E a Bíblia fala que o vento era contrário, então era uma dificuldade muito grande. E aqueles homens eram fortes, acostumados, alguns deles realmente viviam da pesca. E eles eram pescadores e sabiam que aquele vento era contrário. Eles estavam usando todas as técnicas, como acredito que muitas vezes, como nós seres humanos, buscamos milhões de possibilidades, milhões de técnicas para resolver a situação. Quando a situação para se resolver está bem próxima, que é Jesus Cristo. E eu acho que Jesus disse assim: eu vou em socorro àqueles homens, porque eu os amo e eu os conheço. E Jesus Cristo está dizendo nessa tarde que te ama e te conhece e que vai entrar em socorro nessa situação. Mesmo com o vento soprando ao contrário, mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, quando as suas forças se fadigarem, quando você estiver cansado de lutar sozinho, Jesus Cristo chega e diz: olha, estou aqui. E a Bíblia relata que Jesus Cristo andou por sobre o mar. E eles foram andando, e quando aquilo, eles viram aquela situação, eles gritaram de pavor, de medo. E você imagina 12 homens dentro de um barco gritando com medo do sobrenatural. A gente, como humano, a gente não acredita que Cristo, ele age de forma sobrenatural, que ele entra, que a gente se assuste, a gente não entende como isso aconteceu, e você fala: meu Deus, tem aquele hino que isso é coisa para Deus, isso é coisa para Deus. Então a situação que nós estamos vivendo hoje, irmãos, nessa quarentena, nesse vírus se espalhando por aí, que ele existe sim, irmãos, ele é real, a morte dele é cruel. Pelos relatos das pessoas que conseguiram passar, você se sente sufocado. É como se você estivesse se afogando no vazio, sem fôlego, no próprio ar que tanto existe na face da terra, né? Pra gente valorizar cada manhã. A cada dia que você acorda e diz: tu és o meu respirar. Tem um hino de Andréa Valadão, que eu acredito que seja ela, que ela diz: tu és meu respirar. E Jesus Cristo deve ser, irmãos, todos os dias o nosso respirar. E Jesus Cristo, no meio dessa quarentena, age de maneira sobrenatural. E ele chega e diz: ei, não temas, sou eu. E a Bíblia relata que ele queria passar adiante deles. Aqui no versículo 50, deixa eu ver. Pronto, no 48 diz: e aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Então, nesse exato momento, Jesus queria passar na frente do barco. Deixa eu lhe contar uma coisa. Jesus quer passar na frente dessa peleja. Jesus quer passar na frente dessa tempestade. Jesus quer passar na frente desse barco que você está tentando guiar pelas próprias mãos. O hino diz: solta o cabo da nau, né? Deixa Jesus guiar o barco. É que nem o hino de irmão Lázaro, né? Deixa, para longe eu naveguei, né? Então, deixa Jesus Cristo guiar o teu barco. E a Bíblia relata que ele ia passar na frente para guiar o barco. Mas só que eles tiveram tanto medo, tanto pavor, que Jesus Cristo: não, eu vou entrar no barco.
para eles sentirem segurança. E Jesus Cristo está no barco. E a Bíblia relata que foi só Jesus pisar no barco que o vento cessou. Né? A gente vê em outras passagens que a Bíblia, em outras tempestades, que Jesus Cristo mandou o vento aquietar-se e a água também. Mas nessa passagem, exclusivamente em Marcos, ele não precisou falar. Apenas o pisar do pé de meu Jesus, do nosso Jesus, naquele barco, fez com que a tempestade se acalmasse. E eu vejo, irmãos, que muitas vezes nós tiramos Jesus do barco, queremos nos cansar remando sozinhos. E Jesus Cristo olha e diz: eu vou entrar no barco, porque essa tempestade só passa se eu estiver no barco junto. Então, nesta tarde, eu gostaria muito, irmãs, que nós, como crente, a começar em mim, nós entendêssemos que Jesus Cristo está no barco. Mesmo que você esteja passando por uma situação muito difícil, mesmo que você esteja passando por uma situação muito complicada, quem tem problema de ansiedade, ficar confinado em casa é muito ruim. Para quem tem problemas financeiros, que Jesus, que não tem nada para comer porque você depende do seu trabalho para sair, né? Por exemplo, pessoas que têm emprego fixo recebem o salário, mas quem é autônomo precisa sair para trabalhar. E eu sei que está faltando. Mas nessa tarde, eu venho trazer à memória de vocês que Jesus, que Deus, Cristo, é o Jeová Jireh, é o Deus da providência, é o Deus que provê. Tem um hino de Nani Azevedo que ele diz: Deus proverá, a sua porta vai se abrir, Deus proverá, né? Então Deus vai prover abundâncias de dias, vai prover abundâncias de paz, vai prover abundância de alimentos. Eu sei que a dificuldade tem, mas maior é o Deus, né? Fazemos como Elias disse a Eliseu: disse para Deus para abrir os olhos de Eliseu, para ele ver que quem estava com ele era maior. Então, quem está com você, Jesus Cristo disse em João: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, creia que Jesus Cristo está no controle dessa situação, que esse Covid não vai vencer o povo de Deus, que nós vamos sim cantar o hino da vitória, e que Deus está no controle de tudo, e que Jesus Cristo está no barco. E quando Jesus Cristo está no barco, o vento cessa. Aleluias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então creia, tenha fé nesse Cristo que acalma a tempestade. Nesse Cristo que diz: gente, vocês viram que eu multipliquei 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Mas o coração deles estava endurecido porque eles não acreditaram. Talvez o nosso coração esteja endurecido pela dificuldade, pelas lutas, por tanta aprovação, pelas coisas que acontecem, e você ora e parece que não tem resposta. Mas o Jesus do milagre está aqui. O Jesus do milagre está no barco. E você pode perceber que no decorrer da palavra, em nenhum momento, eles chamaram por Jesus. Eles gritaram: Jesus, lá da praia, me socorre, nos socorre, o vento está querendo derrubar tudo. Porque quando ele estava dormindo no barco, eles chamaram: Jesus, o vento vai nos sucumbir. E Jesus estava na praia, porque como Jesus os via, eles também viam a Jesus. E eles podiam clamar. Agora eu faço menção de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e notáveis que você não conhece, que nós não conhecemos. Então a resposta, irmãos, o final dessa palavra é justamente essa: clama a mim. Vamos clamar a Jesus para que esses dias ocorram com tranquilidade e nós possamos sim cantar o hino da vitória. E eu sei que cada um vai contar um testemunho de bênção, para que nós possamos valorizar, irmãos, o congregar, o estar junto, o não perder a oportunidade de cultuar. Eu quero acreditar que depois desse processo nós vamos passar por um grande avivamento espiritual,
porque nós estamos em comunhão mais íntima com Deus, estamos trancados no quarto, né? Eu estou aqui trancada no meu quarto, clamando ao Deus Altíssimo, para que Ele entre com providência. Então, irmãos, nós só temos que agradecer esse Deus vivo e crer que a porta vai se abrir, e crer que nós somos lavados e cobertos pelo sangue de Jesus, que nós estamos nesse momento passando por um processo de um grande avivamento. Eu creio em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e que Deus vos abençoe e que Deus vos dê graça para passar por todas as tribulações. Em nome de Jesus. Beijo, eu amo vocês. Amém.